Opa, eu tava aqui de boa procurando um anime pra assistir, como eu sempre faço, até que eu encontrei um anime chamado Horimiya. Esse será o anime de hoje. É um anime bom, então assista até o final, e deixa o like senão eu vou comer a sua mãe. O anime já começa com o professor explicando para os alunos que eles vão estudar para as provas da faculdade do ano que vem. Tava geral tristão, aí a figurante que ninguém sabe quem é, e que só aparece uma vez no anime. Ela pergunta o que tá acontecendo. Aí essa garota maravilhosa fala que se esbarrou com o professor mais cedo, e o professor disse para ela andar com a cabeça erguida porque ele gosta de seios pequenos. Que tiozão tarado, vou chamar a polícia. Aí a outra mina fala que um garoto de outra escola pediu o número dela. Essa daí já dá pra ver na cara dela. E a popular da escola, ela se chama Rory. Aí a Rory derruba o celular, e um cara devolve o celular pra ela. E esse garoto e o garoto sombrio da sala. Normal, todo anime tem um Sasuke. Depois os alunos ficam falando que o Miyamura parece ser um otaku. A Rory olha as horas e sai correndo. Daí esse garoto aí que se chama Toru fica se perguntando por que da Rory sempre voltar pra casa correndo. Eles ficam falando que ela tem um namorado. Mal sabe eles que ela é dona de casa. Depois de limpar a casa ela vai buscar seu irmãozinho Souta. E quando ela tá voltando pra casa aparece um cara descoladão e fica observando ela. No outro dia o irmãozinho da Rory chega em casa com o nariz sangrando. A Rory pergunta o que aconteceu e o Souta disse que caiu. E o mano estiloso que tava do lado do Souta disse que agora que o Souta tava bem, ele tava indo embora. Depois dele dizer isso, a Rory percebe que tinha ignorado ele. Putz, estou lascado. Daí, como forma de desculpas, ela pede pra ele entrar e tomar um cafezinho. A Rory pede obrigado por ter trazido Souta até ali. Um mano estiloso fala que ficou impressionado com a Rory por ela cuidar de todo o trabalho doméstico. A Rory não entendeu nada, e pergunta como ele sabe o nome dela. Um mano estiloso pergunta se ela é a senhorita Rory da turma 1. A Rory, sem entender nada, pergunta se eles estudam na mesma escola. Ele fala que é o Miyamura. A Rory não acredita que esse garoto lindo e o Miyamura. Então ele é? No outro dia na escola, a Rory chama o Miyamura para conversar. Ela fala para o prota ir na casa dela mais vezes. Ela disse que o irmãozinho dela gostou dele. Se você quer dar, você fala! No outro dia na casa da Rory, ela começa a descobrir muita coisa sobre o Miyamura. Ela descobriu que ele não é otaku, e que a família dele tem uma confeitaria, e também que ele furou a orelha usando um alfinete no fundamental, e ela também descobriu que as notas dele na escola são horríveis. Ela também disse outra coisa, ela disse para você se inscrever nesse canal lindo e maravilhoso, e que se você não se inscrever no canal, você não irá receber a lolizinha de presente no seu porão. Depois a Rory pegou uma revista de promoções para ler, e o Miyamura pergunta o que ela estava lendo. Ela fala que amanhã vai ter uma promoção nos ovos e não tem limites de quantidade. O Miyamura fala que é até às 16 horas, só que ela fala que se não tiver nenhuma reunião de emergência do comitê, ela disse que vai conseguir comprar um monte de ovos. E adivinha o que aconteceu no outro dia na escola? Sim, ela teve uma reunião do conselho. E adivinha para quem sobrou a promoção dos ovos? Sim, pro Miyamura. A Rory manda uma mensagem pro Miyamura para ele ir buscar os ovos para ela. E o Miyamura, como é um gado, ele vai comprar os ovos pra Rory. O moleque vira o miranha e pula a cerca e sai correndo. Mais tarde o Miyamura chega na casa da Rory quase morrendo. Viu quem mandou ser gado. Depois o Miyamura fala que viu a amiga da Rory, a Yuki. Aí a Rory fala que não gostaria que as outras pessoas vissem ele desse jeito. No outro dia o Miyamura chega na casa da Rory e pergunta o que ele vai fazer, porque as aulas de natação vão começar, e ele fala que tá lascado. A Rory chama ele de dramático. Ela fala que natação é melhor do que correr uma maratona. O Miyamura fala que não é melhor, mostra as tatuagens dele. Eu tenho certeza que a Rory pensou. Tem demência? No outro dia na escola, a Rory e o Miyamura tava conversando. Daí a Yuki fala pro Toru que a Rory e o Miyamura estão andando muito juntos ultimamente. Depois o Toru vai conversar com o Miyamura. O Toru fala pro Miyamura que ele e a Rory estão andando muito juntos ultimamente. O Toru pergunta se eles estão namorando, e o Miyamura fala que não, e que eles não combinam em nada. O Miyamura pergunta pro Toru se ele gosta da Rory. O menino ficou todo vermelho e fala que sim. O Miyamura ficou sem entender nada, e pergunta se por isso que o Toru fica encarando ele quando ele tá com a Rory. O Toru fala que sim. Depois eles estão se trocando pra educação física, e o Toru pergunta pro Miyamura o porquê dele usar blusa no verão. O Miyamura fala que sente muito frio. O Toru não acredita nele, então o Miyamura resolve mostrar as tatuagens pra ele também. Depois no terraço o Toru pergunta pro Miyamura que só queria saber o porquê dele e da Rory terem ficado amigos do nada, e o Miyamura fala que não foi do nada, e que já faz um tempo que eles são amigos. O Miyamura fala que acha que ela só tá sendo legal com
com ele. Ele fala também que eles são só amigos, e que não é pro Toru se preocupar com isso. Aí o Toru pergunta pro Miyamura se não tinha problema ele se declarar para Rory. O Miyamura pergunta o porquê do Toru ter pedido permissão para ele. O Toru fala que não sabe, e que sentia que precisava falar isso pro Miyamura. Aí depois a Rory pergunta o que o Miyamura tava falando com o Toru. O Miyamura fala que ele só tava conversando. O Toru fala que quer conversar com a Rory depois da aula. Aí o Toru mais tarde ele se declara para a Rory, e fala tudo que o Miyamura conversou com ele sobre ela. Mais tarde na casa da Rory ela chama o Miyamura para conversar. A Rory fala pro Miyamura que o Toru contou tudo pra ela. A Rory ficou muito brava com o Miyamura, e pergunta se ele acha que eles realmente não formam um bom casal, e também que ele acha que ela só tá sendo legal com ele por pena. Ela pergunta pra ele se é isso que ele acha sobre eles. O Miyamura pergunta do Toru, e a Rory fica mais brava ainda, e fala para o Miyamura responder a pergunta dela. E o Miyamura fala que é tudo verdade, e que ele fala isso tudo com o Toru. A Rory pergunta pra ele se ele realmente pensa isso. Ela também pergunta se ele ficou pensando nisso todas as vezes que ele foi na casa dela. O Miyamura fala que o Toru tá certo, e que ele é uma pessoa chata, depressiva, e que ele tá acabando com a reputação da Rory. Aí a Rory começa a chorar, e o Miyamura pergunta por que ela tava chorando. A Rory pergunta pra ele por que ele liga tanto pra reputação dela. Ela falou pra ele não ficar presumindo as coisas sem falar com ela. Depois o Miyamura se desculpa. Aí do nada ela ficou mais estressada ainda, e dá uma cabeçada no Miyamura. Ela falou que se ele parar de ir na casa dela, quem é que vai acordar ela quando ela dormir vendo filmes? Ela bate no Miyamura, e depois que ela ficou calma, o Miyamura pergunta do Toru. A Rory fala que deu um fora nele. Coitado dele. Vida de gado deve ser complicada. No outro dia a Rory chega em casa, e encontra a mãe dela. Aí a mãe da Rory começa a falar do Miyamura. Aí o irmãozinho da Rory fala que o Miyamura vai todos os dias ali na casa deles brincar com ele. A mãe da Rory pergunta se ele é bonito. A Rory fala que ele tá mais pra um vilão sombrio daqueles filmes de detetive. A mãe da Rory fala que gostaria de conversar com o Miyamura sozinha algum dia. A Rory ficou com ciúmes e pergunta o que ela quer falar com ele sozinha. A mãe da Rory pergunta o nome dele. A Rory fala que é Miyamura. Aí a mãe da Rory pergunta o primeiro nome do Miyamura. Só que a Rory não sabe. No outro dia na escola a Rory ficou com uma paranoia de saber o primeiro nome do Miyamura. Ela fica perseguindo ele na escola toda, até quando ele tá trocando de roupa. Em casa a Rory fica falando que não pensava que descobrir o primeiro nome do Miyamura fosse tão difícil. No outro dia o Miyamura chega na casa da Rory, só que ela não tá lá. Quem atende é a mãe da Rory, e ela agradece por cuidar do Souta, e pergunta o primeiro nome do Miyamura, e depois ela volta pro trabalho. Aí depois a Rory chega e pergunta onde a mãe dela foi. O Miyamura fala que ela foi trabalhar. Daí o Miyamura disse que a mãe da Rory chamou ele pelo primeiro nome. A Rory fica meio pistola com isso. A Rory explica pro Miyamura o porquê dela tá espiando ele em todo lugar. Ela falou que é porque ela queria saber o primeiro nome dele. O Miyamura começa a rir da cara dela. Daí o Miyamura escreve o nome dele e mostra pra ela. Bom, esse foi o vídeo. Se vocês quiserem parte 2 e só comentar parte 2 aí nessa merda. Obrigado por assistir até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. É isso. Fui.